No nosso estudo do Novo Testamento, estamos em Mateus, no capítulo 15, ressaltando Emmanuel para suas mensagens, o versículo 18. Mas antes, vamos tentar contextualizar esse versículo no Novo Testamento, neste item, onde se fala dos fariseus e de suas tradições. Que os fariseus e os sacerdotes daquela época de Jesus, nós sabemos, Jesus os condenava por verdadeira hipocrisia, pois ele dizia ao povo: façam o que os sacerdotes dizem, mas não façam o que eles fazem. Ou seja, eles pregavam as leis mosaicas, que é a lei que era para o povo judeu, mas não a praticavam em si próprios, Eles tinham mais atitudes externas do que aquelas verdadeiras do coração. E nesta questão das tradições tem aquele momento em que Jesus se reunindo com os seus discípulos, indo jantar, os fariseus observam que os discípulos sentaram-se à mesa sem lavar as mãos e iam comer, sabendo que com isso eles se contaminariam, pois está lavar as mãos como um preceito na lei mosaica. Mas na lei mosaica, naquela ocasião, Moisés tinha verdadeira razão para colocar esta lei, e para fazer valer ele colocava como vindo de Deus, pois que aquele povo que ele tinha libertado, dado o Egito, e caminhando por muito tempo no deserto, sobre o sol escaldante, alimentar-se com as mãos sujas faria com que pudessem ser contaminados de algumas impurezas, fazendo perecer aquela comunidade em muita quantidade de pessoas. Então, por uma questão de higiene pura e simples, Moisés detecta, ou determina, vamos melhor dizendo, determina para que se procedesse à lavagem das mãos antes de se alimentar. Procedimento de higiene tão necessário a todos nós. E quando o mestre sabe desta observação dos fariseus, de que os seus discípulos não tinham lavado as mãos, ele diz o seguinte aqui neste capítulo, no versículo 11 ainda: ouvi e compreendei. Não é aquilo que entra pela boca que mancha o homem, mas aquilo que sai dele. Eis o que mancha o homem. Os seus discípulos ouviram, e Pedro, tomando da palavra, diz ao mestre: explica-nos esta sua afirmativa. E aí Jesus diz: sois vós também de tão pouca compreensão? Não compreendeis que tudo que entra pela boca vai ao ventre e depois lançado no lugar secreto? Ao contrário, aquilo que sai da boca provém do coração, e é isso que mancha o homem, porque é do coração do homem que provém os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as impurezas, os furtos, os falsos testemunhos, as calúnias. Eis o que mancha o homem. Comer, porém, sem ter lavado as mãos, isso não mancha o homem. Muito provavelmente aquela ocasião, na época do mestre, que já passavam alguns séculos após as leis mosaicas, os processos de higiene natural já eram mais seguidos. E a esse respeito desta lição, deste versículo, Emmanuel, no livro Vinhas de Luz, ele ressalta exatamente este versículo 18, que diz: mas o que sai da boca procede do coração e isso contamina o homem. Palavras de Jesus. E a esta mensagem, Emmanuel denomina o verbo é criador. Diz-nos o seguinte, Emmanuel: o ensinamento do mestre sobre o véu da letra consubstancia profunda advertência. Indispensável cuidar do coração como fonte emissora do verbo para que não percamos a harmonia necessária à própria felicidade. O que sai do coração e da mente pela boca é força viva e palpitante, envolvendo a criatura para o bem ou para o mal, conforme a natureza da emissão.
Do íntimo dos tiranos, por esse processo, origina-se o movimento inicial da guerra, movimento destruidor que torna a fonte em que nasceu, lançando ruína e aniquilamento. Da alma dos caluniadores partem os venenos que adormentam espíritos generosos, mas que voltam a eles mesmos, escurecendo-lhes os horizontes mentais. Do coração dos maus, dos perversos e dos inconscientes surgem, através do poder verbalista, os primórdios das quedas, dos crimes e das injustiças. Todavia, tais elementos perturbadores não se articulam de baldo para os próprios autores, porque dia chegará em que colherão os frutos amargos da atividade infeliz a que deram impulso. Assim também, a alegria semeada por intermédio das palavras salutares e construtivas cresce e dá os seus resultados. O auxílio fraterno espalha benefícios íntimos, infinitos, e o perfume do bem, ainda quando derramado sobre os ingratos, volta em ondas invisíveis reconfortadas à fronte que o emite. O ato de bondade é invariável força benéfica em derredor de quem o mobiliza. Há imponderáveis energias edificantes em torno daqueles que mantêm viva a chama dos bons pensamentos a iluminar o caminho alheio por intermédio da conversação estimulante e sadia. Os elementos psíquicos que exteriorizam pela boca são potências atuantes em nosso nome, fatores ativos que agem sob nossa responsabilidade em plano próximo ou remoto, de acordo com as nossas intenções mais secretas. É imprescindível vigiar a boca, porque o verbo cria, insinua, inclina, modifica, renova ou destrói por dilatação viva da nossa personalidade. Em todos os dias e acontecimentos da vida, recordemos com o Divino Mestre de que a palavra procede do coração e, por isso mesmo, dependendo da emissão, contamina o homem. Profunda reflexão de Emmanuel, daquilo que nós falamos, do que sai de nós, provém do nosso coração, da nossa mente, daquilo que nós proferimos, pode nos contaminar ou nos beneficiar. Depende daquilo que nós carregamos dentro de nós mesmos, em intenção com todas aquelas pessoas com quem nós convivemos e nos relacionamos. Era esta a mensagem sobre o estudo do Evangelho de hoje. Fique com Deus e muito obrigado.